E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos estar falando de listas e como você pode estar utilizando as listas da forma correta e as listas que vêm nos sistemas em que você compra, né? Porque você tem sucesso em algumas listas, porque em outras você não tem. Qual a diferença das pessoas que vendem mais com determinadas listas com pessoas que não conseguem engrenar com uma outra determinada lista ou com a mesma lista? Você vai aprender muito com esse vídeo e tenho certeza que você vai melhorar muito os seus resultados. O primeiro ponto que você tem que observar, né, quando você está criando, personalizando, filtrando, comprando, ou seja, recebendo uma lista, é ter objetivo. Eu vou estar falando sobre objetivo, é a coisa mais importante desse vídeo. Você tem que prestar muita atenção o que é ter objetivo e o que esse objetivo influencia na lista, certo? Mas antes de falar sobre o objetivo, eu vou falar sobre os erros mais comuns que acontecem, né, para você que compra a lista, para você que recebe a lista de um sistema que você adquire de empréstimo consignado e, né, para sistemas que você até personaliza em alguns sistemas mais caros de empréstimo consignado. Vamos aos erros para você poder entender e depois eu falar sobre os objetivos. Então, pessoal, basicamente, quando você adquire, né, e eu vou estar dando um mapa geral sobre como você está atuando com listas, e esse vídeo ele é fundamental, eu posso lhe dizer que tem informações que vão ser extremamente úteis para você e vão te dar um norte, né, que existe basicamente dois erros quando você trabalha com lista. A primeira é quando você adquire um sistema, e os sistemas em geral têm duas características. É um sistema mais acessível, não tão caro, e que ele lhe dá uma quantidade de clientes, vamos lá, 1000 clientes por mês, X clientes por mês, e eu vou falar sobre o problema desse tipo de sistema. Tem outros sistemas mais caros que chegam a 300, 400 reais por usuário por mês, que ele lhe dá a opção de você personalizar a lista da forma como você queira, seja clientes novos, seja refins, seja portabilidade, de qual convênio, de qual região, e aí que eu vou lhe dizer quais são os problemas de um e do outro, certo? Vamos começar pelo primeiro. O primeiro sistema que você adquire, ele te dá um milheiro. Geralmente esse milheiro é um milheiro que ele passa para várias pessoas, né? E para não ficar muito caro para ele, ele faz uma higienização. A higienização, para quem não sabe, é colocar telefones, né? Você passa o CPF para uma determinada empresa, ela vai girar no sistema e vai colocar os telefones daqueles clientes no sistema. Tem clientes que chegam a ter até 10 telefones. É óbvio que ninguém tem 10 telefones, né? E na maioria dos casos, nenhum dos 10 você consegue falar com o cliente. Ou quando consegue, é um dos últimos, né? E dá muito trabalho, porque esse cliente também já foi contactado por várias pessoas. Por quê? Porque esse milheiro ele foi compartilhado com milhares de outros clientes de empréstimo consignados que comprou esse sistema mais em conta, mais conhecido no mercado, né, que a aparência dele é bem, como é que se diz, dinâmica, prática, parece que lhe dá todas as informações atualizadas na hora, mas você, na verdade, não está tendo a informação tão atualizada e a qualidade dos telefones não são tão bons, beleza? Esse seria nosso primeiro grande problema, né, de dois que eu vou falar, entre outros, mas com o que eu vou falar aqui para você vai servir para que você possa estar atuando nos diversos outros erros que podem acontecer com listas, certo? E no final eu vou falar sobre o WhatsApp, um problema que as pessoas vêm sofrendo muito com esse tipo de serviço, o WhatsApp em massa. Vamos falar sobre o segundo problema. Você adquire um bom sistema de empréstimo consignado, que tem
em grande parte atrelado ao call center, né? Ele te dá a possibilidade de você personalizar a lista que você vai trabalhar, só que em geral, né, ele tem uma limitação de personalização de lista, né? E quando você personaliza, você sabe personalizar, e nesses sistemas que as pessoas pagam caro, são geralmente onde estão os grandes players. Então, o que é que esses grandes players fazem? Eles também sabem personalizar uma grande lista, né? Sabem personalizar, filtrar da forma correta e sabem, tem uma equipe de vendas muito bem treinada que sai na frente de você. E outra, você pode estar fazendo o trabalho por eles. Por exemplo, vamos supor que você não sabe, mas por acaso personalizou uma boa lista. Você liga para as pessoas, mas sua equipe não é tão bem treinada ainda, está começando nessa área de empréstimo consignado, porque, entre parênteses, eu vou dizer que vender empréstimo consignado por telefone é diferente do que vender qualquer outro tipo de produto por telefone. É muito mais fácil, por exemplo, você vender plano de celular por telefone do que empréstimo consignado. É porque o plano você tem uma vantagem todo mês pelo qual você está pagando. E o empréstimo não, ele vai adquirir uma vantagem única, que é aquele empréstimo momentâneo, e vai ter uma, digamos, um ônus, né, que é pagar todo mês. A lembrança dele vai estar pagar todo mês, e quanto mais se estende de algo que ficou no passado. Então você tem que estar muito preparado em argumentação no seu objetivo, o que eu vou falar depois, certo? E como está trabalhando cada tipo de cliente. Então, eu falei que você poderia estar trabalhando até para as grandes empresas, porque você pode, por acaso, ter personalizado uma grande lista, uma boa lista, né? Filtrado da forma correta. E você faz ligações. Esses sistemas, os melhores, em geral, você pode perceber que eles têm poucos telefones por clientes. E os telefones são, em geral, corretos, né? Mas o que é que acontece? Porque toda vez que você liga para um cliente e que você acerta o cliente ou você não acerta, ele te força, ele não deixa você mudar de página se você não falar qual foi o que houve com com aquela ligação. Se deu ocupado, se foi o cliente, se não foi o cliente, se deu caixa postal, se o número é errado. Quando você clica, por exemplo, não foi o cliente, ele calcula lá um peso 2, por exemplo, e depois você continua ligando. Outras pessoas como você, principalmente com empresa menor ou que trabalha de forma individual, quando você vai clicando naquele mesmo número, dizendo que aquele número não é do cliente, o que é que esse sistema inteligente, diferente daquele sistema mais baratinho, faz? Né, que é para tentar impressionar o cliente com uma grande quantidade de número. Ele é inteligente, ele retira esse número desse cliente e não, mesmo que venha um enriquecimento futuro, ele não aceita mais esse número no cliente. Então, e quando você diz, esse telefone é do cliente, né, mas eu não fechei o contrato, né, isso você não está dizendo, mas você disse que o telefone é do cliente. Aí vem outro atrás que diz que é do cliente também, outro atrás que diz que é do cliente também, mas ele não fechou o contrato. O que é que o sistema entende? Que esse telefone é do cliente e ele perpetualiza esse telefone e vai sempre estar parando também no cadastro de todos, principalmente dos grandes call centers, que já são bem treinados, bem argumentados, algo que eu posso passar nos cursos que eu tenho para vocês, né, inclusive com áudios de ligações, porque eu visitei e dei treinamentos aos grandes call centers no Brasil. Visitei um dos maiores call centers em São Paulo, visitei outro grande call center na capital de São Paulo, e posso passar a forma como você pode atuar, certo? Então esse seria o segundo grande erro. Você está trabalhando para os outros, mesmo você tendo personalizado uma boa lista. Bom, pessoal, agora eu venho falar sobre objetivo.
Na descrição desse vídeo vai ter um link para um artigo que eu vou escrever de forma mais completa, para não ficar um vídeo longo, é sempre muito chato, você está ouvindo. Eu mesmo prefiro ler porque você vai mais rápido ao conteúdo que lhe interessa, certo? Então na descrição desse vídeo ele vai ter, né, um link para um artigo onde eu vou falar exclusivamente de listas para você que trabalha com empréstimo consignado, certo? E também para os clientes, né, que querem entender um pouco mais, aqueles que recebem ligações, para que eles possam estar escolhendo, né, quais são as melhores ligações e como ter confiança, né, nas ligações das quais recebem. Então, um dos grandes problemas é que as pessoas elas não têm objetivo. O que é objetivo? É trabalhar com um público-alvo, saber quem é esse mercado, saber qual o tipo de fala que você vai falar com ele, a depender da idade, a depender da espécie, a depender do tipo, se é inativo, se é ativo, no caso de funcionários públicos, e personalizar a lista da forma correta. Eu vou dar um exemplo muito interessante de objetivo que eu vi ontem, que eu encontro em pouquíssimas pessoas que compram lista. Tem gente que vem comprar lista e elas às vezes não sabem nem direito o que é uma lista, né? E você tem que explicar em miúdos, né, como funciona essa lista. Ela acha que comprando uma lista de 20 mil pessoas com telefone mandando 20 mil WhatsApp, eu vou falar do problema do WhatsApp, depois ela vai ter um grande retorno. Vou falar desse exemplo em particular, né, do objetivo. Um cliente ele me comprou uma lista de um convênio, né? Eu não vou falar o convênio para que as pessoas não copiem, mas é um convênio que geralmente as pessoas não trabalham, não é federal, é um outro convênio, e ele quis, né, uma lista de pessoas de determinada idade que tenham parcelas em 3 bancos específicos e que sejam acima de R$600. Por quê? Porque ele quer trabalhar clientes que dê um bom resultado no refim ou na portabilidade. Inclusive, ele pediu que tivesse uma quantidade de parcelas em aberto, né? E ele deve já, por trabalhar muito com esse convênio, que é pouquíssimo trabalhado, aliás, essa é uma das listas que eu quase não vendo, né? Eu tive que me dispor ontem de R$650 e vendi para ele uma parte da lista por 120, né? Mas o que é que acontece com isso? Eu vou mantendo um banco de dados atualizado. O que acontece? Ele já sabe que aqueles bancos o qual ele selecionou é mais fácil, mais rápido de fazer a portabilidade ou o refim, eu não sei, né? Ele sabe o que está por trás disso. Outros bancos a gente sabe que tem dificuldade e muita gente perde tempo trabalhando em algo que vai dar um retorno, vai demorar muito, vai chatear o cliente, porque ele acha que a comissão vai ser boa, né? Vou dar um exemplo em cima desse, o qual eu estou falando. Quando eu visitei um grande call center lá em São Paulo, eles mesmos tinham uma grande parcela, né, BGN, e eu estava do lado de um atendente para entender como funcionava muito o know-how dele, e eu perguntei assim: por que você não ofereceu essa parcela do BGN de portabilidade, que é alta e que tem uma quantidade boa de parcelas pagas? Aí ela me falou, né, veio a orientação da supervisora e da diretoria que não ofereça a portabilidade do BGN. Isso foi na época, pessoal, já tem uns 4 ou 5 anos. Porque o BGN dificultava muito a liberação do contrato. Então não adianta, mesmo que fosse uma parcela de R$300, R$400 INSS, que fosse dar uma boa comissão no bruto, na época uma boa comissão no bruto, não valia perder tempo, porque você ia estender, né, muito tempo para fazer aquela portabilidade, e isso ia lhe dar uma dificuldade com relação ao cliente para receber a comissão e para estar já partindo para outros clientes.
Então, vamos lá. Vamos dar uma paradinha. Se está gostando do vídeo, né, clique em gostei para que outras pessoas possam ter acesso no YouTube. Né, e se vale a pena você compartilhar com um amigo seu correspondente, você compartilha. Mas vamos falar de algumas outras dicas importantes em cima disso que eu estava falando, ok? Objetivo muito bem definido, né? Tem gente que gosta, por exemplo, tem gente que gosta de trabalhar com pensionistas, né, da espécie 32 abaixo de 55 anos, porque ele sabe que é um público que não é muito abordado, ele sabe quais são os bancos que aprovam com facilidade, ele já sabe, a comissão não é tão alta, mas ele tem já uma experiência grande para poder fazer com que ele ganhe muito clientes em pouco tempo e faça uma gestão operacional rápida, né? Essa é uma possibilidade. Vamos lá, outro ponto que eu acho, no meu caso, por exemplo, né, quando eu ligava, né, comecei a ligar e a gente montou o call center que teve a maior rentabilidade no Nordeste e a gente teve a maior venda de empréstimo consignado em todo o estado de Maceió, né, somando todas as empresas na época, não vendia a quantidade que nós vendíamos, né, era o seguinte, por exemplo, todo mundo focava em INSS. E isso é até hoje, porque as pessoas acham que INSS é um público mais fácil de fechar. Alguns, até me perdoe correspondentes, por ignorância, acham que é um público menos esclarecido. Muito pelo contrário, o público INSS às vezes é exigente, certo? Ele gosta ele sabe de empréstimo, ele gosta de entender e ele tem uma característica que às vezes ele não digita só em um lugar, ele digita em vários lugares. Na época, eu, depois de uns 8 meses ligando, recebi uma lista federal, né, de Alagoas e passei a ligar para clientes federais. Eu fechava com uma facilidade muito maior do que a INSS. Por quê? Porque são clientes que recebem um alto valor em questão de salário, tem uma demanda, uma despesa muito grande e eles necessitam de dinheiro o tempo todo, né? Quando tem filhos, tem ajudar a mãe, tem que ajudar parentes. Então, geralmente, eles querem uma celeridade e não são tão exigentes quanto, né, é o aposentado pensionista em INSS. E eu gostei tanto de trabalhar com o federal que a gente criou um know-how, né, em servidores federais e nós trabalhávamos bastante federais, né? A gente de vez em quando fechava uma pessoa da Marinha porque ia lá, uma pessoa do Exército, uma pessoa da Aeronáutica, mas eu conheço pessoas que compram na minha mão lista, por exemplo, só da Aeronáutica, e ele só vende Aeronáutica, só atende Aeronáutica e o foco dele é a Aeronáutica. Um outro grande erro, pessoal, das pessoas é achar que esse erro eu não coloquei, eu estou acrescentando agora, seria um terceiro grande erro, é achar que você tem que trabalhar somente com clientes da sua região. Né? Hoje, você vende para o Brasil todo, as pessoas estão abertas. O que você precisa passar é confiança no telefone, certo? Se você não passar confiança, nem para um cliente local você vai conseguir fazer com que ele vá na sua loja. Mas se você consegue passar muita confiança, e eu tenho nos treinamentos, né, essas técnicas, o que você tem que falar, o que você tem que dizer, em que momento, né, todas as dicas, todos os macetes, né, que muitas pessoas não gostam de investir, né, investir no que é correto, porque eu vou dizer um investimento, no caso do WhatsApp, que está dando problema para muitas pessoas, e acabam perdendo a oportunidade de ter um retorno muito grande em cima disso. Por exemplo, você comprar a lista certa, né, fazer o filtro certo, ter os telefones corretos ou fazer uma higienização adequada.
Assim você vai atingir o seu público com uma velocidade mais rápido, né? E adquirindo a conhecimento de argumentação, de objeções e questões nesse sentido. Ter um conhecimento, um objetivo sobre o seu público. Como eu disse, né, tem um link sobre o artigo, o qual você vai aprender mais sobre listas na descrição desse vídeo. Eu vou passar também outros links que podem estar lhe ajudando com relação à argumentação de pessoas, os quais eu gosto de verdade, youtubers que falam o que realmente faz sentido na venda, não uma pessoa que faz um bom vídeo cheio de grandes efeitos, dizendo sobre técnicas de vendas, que é técnicas de vendas em geral e que não serve para empréstimo consignado e que na verdade são coisas que parecem que fazem sentido, mas não fazem sentido algum, né? Ele só conseguiu ali ter uma grande visualização por ter uma boa fala, pegar umas dicas que ele viu em algum lugar, mas ele não tem de fato a abordagem adequada para vendas por telefone, especificamente para vendas por consignado. Então, olha esse link, vai ser muito bom para você, beleza? Outro ponto, pessoal, para finalizar, é a questão do WhatsApp em massa, né? Eu sempre falei que a abordagem por WhatsApp em massa, né, ela pode ser um problema muito grande. Para algumas pessoas dá um resultado muito legal, né? Para outras é um terror. Por quê? Às vezes a pessoa acaba comprando um serviço não muito bom, de um fornecedor que não é muito bom, pode ser um software de compra única, esses são os que eu menos indico, né? Pode ser um produto mais barato que você adquire pela web e você tem dificuldades tanto na importação da lista, porque você não sabe converter para SCV. Eu vou estar mostrando no artigo, certo? Como você pode fazer isso, ensinando passo a passo, mostrando que às vezes você importa para SCV, mas não é no formato que a pessoa quer e como você pode transformar no formato. Mesmo você botar salvar CSV com vírgula, né? Quando você abre no bloco de notas, ele está salvando com ponto e vírgula. Aí você tenta importar e não vai para lugar nenhum. E não está no esquema, no arquivo de exemplo desse lugar. E muitas pessoas mandam mensagem em massa, né? Às vezes umas 200 mensagens somente, e o telefone é bloqueado, o WhatsApp elimina aquele número e a pessoa perde o número. E pior, às vezes, quando é um número conhecido, né, da pessoa, que ele não pode mais estar recebendo mensagem de WhatsApp pelo cliente. Então eu vou te dar nesse artigo como você pode estar fazendo o WhatsApp em massa, mas vai ser uma coisa bem breve. Pretendo fazer um vídeo especificamente sobre o WhatsApp em massa e como você ter resultados, beleza? Espero que você goste desse vídeo. Ele tem um ciclo muito interessante sobre listas, né, sobre como você aproveitar. E para terminar, uma coisa que eu não falei, estava até escrito aqui no meu roteiro, eu acabei de ver, é o seguinte: tem gente que vende listas por milheiro, né? Esse milheiro é o mesmo milheiro que ele vende para várias pessoas, né? Ele te vende lá porque é baratinho, você pode comprar por R$50, por R$100. Aí você vai comprar um milheiro por R$50, 5 mil CPFs por R$80. E essa pessoa é uma lista que ele tem lá, que ele vai vendendo para várias pessoas vão ligando e são os mesmos números, e alguns batem, outros não batem, uma higienização não muito boa, né? Enquanto você perde a oportunidade de, por exemplo, comprar a lista completa, como a gente vende a lista completa daquele determinado mês, de um determinado convênio, né? Por exemplo, hoje esse app você pode estar adquirindo de 300 a 400 reais. Tem gente, o preço que as pessoas cobram realmente R$500 a R$600,
né? Para você ter mais de 1.300.000 clientes que você vai personalizar da forma como você quer e trabalhar essa personalização no período adequado do ano, né? Ou seja, você pode trabalhar um determinado órgão que teve aumento, você pode trabalhar um determinado banco que está com facilidade de fazer portabilidade, você pode estar trabalhando com um grupo que tem uma margem entre 100 e 200 reais, que são um público que está mais frequentemente a fechar um empréstimo. Você pode, enfim, personalizar da forma como você vê que você fecha melhor o contrato. Então, para não alongar muito esse vídeo, eu espero que as dicas tenham servido muito para você, né? Se você serviu para você, você clica em gostei, que é para aparecer para outras pessoas no YouTube, né? Você compartilha para um colega seu de empréstimo consignado, e quando você faz isso, ele também vai te retornar com outras dicas, né? E você pode também juntar 4, 5 pessoas para comprar uma lista que tem milhares ou milhões de nomes, e você retribui, cada um faz o melhor uso dessa lista aí. É muito bom trabalhar em grupo, né? Quando você atua nessa área, beleza? Então fica a dica aí para vocês, espero que tenha gostado do vídeo. E o fato de se inscrever ou não é se você quer continuar recebendo o conteúdo desse canal, se ele agrega valor, como para mim. E muitas pessoas já me passaram mensagem, vocês podem ver nos comentários, principalmente nos vídeos de treinamento, o quanto contribuiu para o crescimento daquela empresa ou daquele funcionário que trabalha numa determinada empresa vendendo por telefone ou de outras formas. Ok? Muito obrigado, valeu pessoal e até a próxima.